Após alguns meses de descanso, estava na hora de voltar ao trabalho. Bom dia, minha ajudante! Chegou algum trabalho novo nesses dias? Qual é? Eu não fiquei tanto tempo assim fora. Foram só uns 9 meses. Ok, desculpa. Tudo bem, eu entendi. Eu te compenso depois, tá bom? Esse aqui é o trabalho mais recente? Pela sua cara, mais um daqueles, né? Bom, vamos lá. Caso 7. Nome: Ana Aveiro Nakamura dos Santos Moreira Cutitinho. Idade: desconhecido. Aparência: 15 anos. Altura: 1,65 m. Raça: humana. Terra natal: Brasil. Obra de origem: Nananare Hananari. Ok, deixa eu tirar o elefante da sala. Eu sei sobre todo o barulho que surgiu sobre essa personagem por ser brasileira e tudo mais, e sim, eu acho isso bem estúpido, até porque é realmente bem estúpido, mas a função do detetive de animes é investigar as informações e ver o quanto elas são realmente relevantes. Vale lembrar que eu marquei que a idade é desconhecida, pois eu não consegui confirmar em local algum a idade oficial dela, então achei melhor deixar assim. Agora voltando para Ana Aveiro. E não, eu não vou falar tudo aquilo. Ela é uma personagem que surge no primeiro episódio do anime como uma garota animada e bem alegre. Originalmente surge perseguindo Obunai Suzuha, uma garota colegial que vive fazendo parkour por motivos que ninguém se importa, e ela não iria responder de qualquer forma. O motivo da Ana estar atrás de Suzuha é que ela é uma vlogger ou youtuber, como preferir, e gostaria de trazer ela nos vídeos, pois o seu canal é muito fraco e não tem muitas visualizações. Então veio à cabeça da Ana que se trouxesse a Suzuha fazendo seus parkour em seus vídeos, isso poderia alavancar suas visualizações e ajudaria ela a ficar rica. Eu expliquei isso tudo só para deixar claro o tipo de personalidade que essa garota possui e poder entrar depois no mérito da bagunça toda que surgiu com ela. Pois o maior problema dela foi que Ana Aveiro é uma personagem brasileira e o motivo dessa investigação é o fato de que o pessoal não considera que faça sentido ela ser uma personagem loira, de olho azul e ser brasileira. Olha, eu queria muito poder estender isso por mais tempo, apenas para garantir que o assunto renda pelo menos 8 minutos. Mas a real é que não tem muito o que dizer além de o pessoal é muito fresco e hipócrita. Vamos lá. Ana é uma personagem loira de olhos azuis e com um estilo animada e energética. Agora me diga, onde isso não se enquadra com brasileiros? Primeiro, que o nome dela é algo comum no Brasil. Se você for num colégio qualquer, eu chuto que deve ter umas 20 Ana matriculada e mais 7 de funcionária. Segundo, loira de olho azul não é o padrão brasileira. Por quê? O Brasil é um país simplesmente mesclado de tudo. Primeiro pelo fator geográfico, que ajuda a ter vários tipos de etnias, e segundo pelas várias imigrações que houveram durante os anos. Ou seja, é quase impossível existir alguma etnia no mundo que não tenha se misturado com o brasileiro e tenha pelo menos um representante dela no país. Essa infeliz poderia ter o visual mais padrão de japonesa, que ainda assim poderia ser mencionada que ela era uma brasileira e iria fazer sentido. Terceiro, a personalidade animada dela é algo que praticamente todos os artistas internacionais mencionam do Brasil. Eu já cansei de ouvir bandas famosas falando que adoram toda a energia dos fãs brasileiros, porque somos muito animados e tudo mais, e não que isso seja um problema. Mas se eles mencionam brasileiros assim, qual é o problema ela ser energética? Quarto, o fato de Ana chegar beijando o rosto das outras só mostra um choque cultural que ela praticamente ignora e que todos ao redor acabam passando. Para nós brasileiros, chegar cumprimentando amigos, abraçando ou dando beijo no rosto é tão comum que você já nota que a pessoa não é próxima da outra quando não faz isso. Porém, no Japão é muito diferente, como é mostrado pela reação das garotas ao redor. Sinceramente, a única coisa que eu poderia considerar mais estereótipo de brasileiro que ela possui seria a jaqueta amarela com faixas verdes, provavelmente uma referência aos uniformes esportivos da seleção brasileira. Sim, no plural. Pois até onde eu me lembre, isso não se limita apenas ao futebol. No vôlei também as camisetas são amarelas com detalhes em verde. Mas sabe o pior disso tudo? Vamos dizer que tudo isso que eu acabei de falar estivesse completamente errado. E daí? A crítica do pessoal é o fato de que ela não é exatamente um exemplo de brasileira.
Mas vamos combinar que de todas as representações que eu me lembro de brasileiros, essa é uma das menos estereotipada ou bizarra? Em Captain Tsubasa Road to 2002, o mentor do protagonista é um brasileiro chamado Roberto, que era um jogador de futebol, e quando traz o Tsubasa para o Brasil, ele entra para um time chamado Brancos, que tem um escudo idêntico ao do São Paulo, ou do Fortaleza, ou o antigo do Atlético Goianiense. Tipo, o cara só inventou um time com um escudo que parecesse algum time brasileiro tá com um nome qualquer. Haikyuu não fica muito longe, tendo um arco que o protagonista vai treinar no Brasil, provavelmente por causa do histórico de 7 conquistas nos campeonatos mundiais e 6 Copas do Mundo. Apesar de que, em Captain Tsubasa, parecer mais bobo por mencionarem que o povo brasileiro ama futebol como se fosse uma informação útil pra caramba. O que na verdade não muda bosta nenhuma. Isso seria estereotipado? Bem, um pouco. Se pensar que só enfiaram o Brasil nesse anime porque sabem do histórico de vitórias e o fato do país ser conhecido como o país do futebol. Mas o verdadeiro estereótipo eu diria que surge mais em Inazuma Eleven e Street Fighter. Inazuma Eleven possui um momento em que os protagonistas devem encarar a equipe brasileira que é formada por jogadores que sambam. Por quê? Sei lá. Talvez porque são brasileiros? Quer pior? Mais da metade do time possui nomes de animais, como o Javali Ribeiro, o Tigre Mendes ou o Cavalo Antônio, fora a técnica tática chamada a Onda do Rio Amazonas, ou o ataque especial do atacante Roniejo, chamado de Strike Samba. E Street Fighter? Esse eu diria que fica mais no bizarro mesmo, porque quando não é o Blanca, os caras tá com uma mina capoeirista chamada Laura Matsuda, que no geral é bem normal. Se ignorar que passamos do stage do Brasil na Amazônia para um stage no meio da favela do Rio de Janeiro com o Cristo Redentor sendo substituído pela taça da Copa do Mundo. Aí você pode achar que isso me irrita ou que não é relevante, mas a real é que eu não poderia me preocupar menos com isso. Mas ao mesmo tempo isso não poderia ser mais relevante para a discussão toda, pois, me diga, você sabe como o pessoal geralmente trata essas representações? Fazendo piadas ou levando na zoeira? Horas, mas é óbvio! Sério? Então, por que ter um time de futebol que samba é piada, mas uma garota brasileira loira é polêmica? Onde eu quero chegar com isso? Não precisam ir atrás de obras como Inazuma Eleven para ficar criticando por terem representação estereotipada do Brasil. Até porque todo mundo adora fazer estereótipo de tudo quando vou fazer comédia ou alguma paródia. Aquilo tá lá pra ser engraçado. O problema em si não é ter esse tipo de coisa, mas sim o pessoal fazer piada de algo que realmente pode ser visto como potencialmente estereotipado e preconceituoso, mas ficar criticando algo que é tão normal quanto respirar. Entenda que eu disse pode ser visto. Não estou motivando ninguém a sair procurando qualquer ponta solta de brasileiro em obras pra aí, pra ficar reclamando por acharem que o Brasil é uma grande selva, ou que a gente fala espanhol como muitos americanos ainda devem achar. Na boa, a gente precisa mesmo ficar criando polêmica e treta por cada coisa que surge na internet? Eu acho que não. Ainda mais com algo tão vago e estúpido quanto uma brasileira loira. Agora, se querem minha opinião, Ana Aveiro representa bem o povo brasileiro. Uma garota jovem, animada, otimista e que corre atrás do seu sonho e não desiste nunca. Não posso dizer que é a melhor personagem do anime ou a melhor representação de uma brasileira, até porque ela apareceu pouco e só saiu no máximo 2 episódios até o lançamento do vídeo. Mas se pensar que ela é tão BR que até a sua seiyuu é brasileira, dá pra notar que pelo menos um pouco de cuidado e carinho eles tiveram para criar essa personagem. Conclusão: caso Ana Aveiro, uma perfeita garota brasileira criticada por não ser um estereótipo. Eu acho que depois dessa eu preciso de outras férias. Só pode ser piada, tem mais caso assim? Acho que não tem uma escolha. Vamos deixar isso pra depois, vai. Eu prometo que não vou levar quase um ano pro próximo, tudo bem?